capítulo 5, versículo 17 de Mateus. Olha só, não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir. Com toda certeza vos afirmo que, até que os céus e a terra passem, nenhum ou o mínimo traço se omitirá da lei até que tudo se cumpra. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas quem assassinar estará sujeito a juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que se irá contra o seu irmão, estará sujeito a juízo. Olha o que o texto está dizendo, hein? Também qualquer que disser a seu irmão, racá, será levado ao tribunal. E qualquer que chamar o seu irmão de idiota, estará sujeito ao fogo do inferno. Assim sendo, se trouxeres a tua oferta ao altar, e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali mesmo, diante do altar, a tua oferta, e primeiro vai reconciliar-te com teu irmão, e depois volta e apresenta a tua oferta. Olha só, isso aqui é interessante, né? Entra em acordo depressa com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho do tribunal, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao carcereiro e te jogue na cadeia. Com toda certeza afirmo que de maneira alguma sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Que o Senhor cresça e eu diminua, no nome de Jesus. Pode se assentar. Eu queria que você prestasse bastante atenção nessa mensagem, porque é um texto que está na sequência, não é um texto fácil, mas eu vou tentar simplificar esse texto à luz do contexto. Amém? Queridos, a primeira ideia que surge nas nossas vidas é: a lei é algo do Antigo Testamento e a graça é algo do Novo. Não é assim? A lei é Antigo e a graça é Novo Testamento. Bom, o texto da palavra de Deus está nos dizendo que Jesus não veio anular a lei. Ele veio cumprir a lei. Jesus é o cumprimento das profecias sobre a vinda do Messias e o reino de Deus. Entenda uma coisa, o Antigo Testamento tem uma narrativa que fala da vinda do libertador, da vinda do Messias, aquele que libertaria o homem de seus pecados, aquele que libertaria o homem do juízo eterno, de separação. Jesus é o cumprimento dessa profecia, porque tudo aquilo que o Antigo Testamento falou acerca de Jesus, ele se encaixa perfeitamente. Ele é o Messias, ele é o ungido, ele é aquele que nós estávamos esperando. E ao mesmo tempo, Jesus foi o único ser humano que cumpriu de forma plena e fiel
a essência da vontade de Deus. Jesus não se limitou apenas a uma obediência formal. Jesus não se limitou simplesmente a uma obediência religiosa. Jesus não se limitou apenas a uma obediência exterior. Porque eu e você, nós somos tentados a obedecer de forma estereótipa. Aquilo que os homens veem é mais importante para mim e para você do que aquilo que o próprio Deus vê. E a gente chega num ponto que a gente não está tão preocupado com aquilo que Deus vê, a gente está mais preocupado com aquilo que o homem vê. É o que acontecia com os fariseus. Então, Jesus leva o amor do Pai à humanidade às últimas consequências. Isso é o cumprimento da lei. O que é a lei? O que é a lei do Senhor? Vamos lá. A lei do Senhor nos ensina acerca do pecado. A lei diz o que é o pecado. E a gente precisa saber o que é o pecado, sim ou não? E a lei diz o que é o pecado. Segundo, a lei... Não, ainda não. Quando eu chegar lá eu te dou um toque. A lei fala do conhecimento da moral estabelecida por Deus. Então a lei tem um ensino moral muito grande. É tanto que as nossas ações são ações morais. Sim ou não? Sim ou não? O Evangelho, que é o cumprimento da lei, o Evangelho que é a graça de Jesus habilitando o homem a viver a lei do Senhor, isso é o Evangelho. A lei e a graça do Senhor se juntam e faz com que a gente cumpra princípios morais. Antes de você servir a Cristo, você não tinha condições de cumprir os princípios, os mandamentos do Senhor, porque você não tinha a graça. A graça do Senhor foi derramada sobre o seu coração, sobre a sua vida, e você conseguiu, pela graça de Jesus Cristo, isso não é mérito seu, você consegue hoje viver conforme os parâmetros morais de Deus. Você está entendendo agora a relação da lei e da graça? Porque a pessoa diz, Jesus é o fim da lei. Paulo não diz que Jesus é o fim da lei. O fim que Paulo fala não é fim de término. O fim que Paulo fala é finalidade. Jesus cumpre cabalmente na sua vida tudo aquilo que a lei estabeleceu para o homem. Jesus cumpre completamente. Então o que é a lei? A lei é a vontade de Deus para a vida do ser humano. A lei é a vontade de Deus na vida do ser humano. Então Jesus diz, eu não vim destruir essa lei, ou os profetas, eu não vim para anular, mas eu vim para cumprir essa lei. Eu vim para cumprir. Vamos entender isso? Em primeiro lugar, o texto diz no versículo 18, algo muito interessante. O texto diz o seguinte, com toda certeza vos afirmo que até que os céus e a terra passem, nenhum i ou mínimo traço se omitirá da lei, até que tudo se cumpra. Primeiro princípio que eu quero extrair. Jesus nos ensina que a palavra de Deus tem autoridade e veracidade até o fim dos tempos. Por que a autoridade
A Bíblia tem autoridade e veracidade porque a Bíblia fala de um Jesus que já veio. E a Bíblia fala de um Jesus que voltará a segunda vez. Não passará, com toda certeza, até que os céus e a terra passem, nenhum tio ou o mínimo traço se omitirá da lei, até que tudo se cumpra. Se você e eu queremos ser cristãos autênticos, nós temos que confiar na palavra de Deus acima de todas as coisas. Acima de tudo. Jesus nos ensina aqui que a palavra de Deus tem autoridade final, ela é veraz, ela tem veracidade até o final dos tempos. Ela se cumpriu em Cristo. Ela se cumpriu em Cristo. E se cumprirá. A cada dia o cumprimento da palavra de Deus é algo que você vai encontrar. E nós vamos ver o cumprimento da palavra de Deus na segunda volta de Jesus. Assim como ele veio a primeira, ele vai voltar. Assim como ele veio a primeira vez, ele vai voltar a segunda vez. Segundo lugar, Jesus ensina o que significa compreender e obedecer ao espírito da lei e não somente à letra. Vamos entender isso? Joga no segundo aí, por favor. Vamos lá. No versículo 21, o texto diz: ouvistes o que foi dito aos antigos? Não matarás, mas quem assassinar estará sujeito a juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a juízo. A lei dizia de matar fisicamente, né? Só que ela dizia isso, mas as pessoas precisavam compreender além disso, o espírito da lei. Jesus vem e diz, olha, se você se irá contra o seu irmão, você estará sujeito ao quê? A ira do juízo de Deus. Então, o que é o espírito da lei? É entender que o mandamento não é simplesmente no tocante a uma consequência física. O mandamento do Senhor não queria ser necessariamente numa consequência física, ou tirar a vida de alguém. Porque para nós o pecado é isso. Para nós, o que é o pecado para nós? O que é o pecado para mim e para você? O pecado para mim e você é ir lá e ou pegar a faca e matar. O pecado para mim e para você é o quê? É adulterar fisicamente com outra pessoa. Só que o espírito da lei vai muito além do praticar algo fisicamente, pegar uma faca e matar. O espírito da lei vai muito além do se você pegar e trair o seu cônjuge. O espírito da lei nos diz da intenção do coração. O que Jesus sempre quis ensinar é a intenção do coração. Então, se o seu coração é inclinado a se irar contra o seu irmão, a odiar o seu irmão, para Deus é a mesma coisa de ter cometido um assassinato físico. É claro que a consequência, segundo a lei penal, é totalmente diferente. Agora, segundo a lei de Deus, segundo o Senhor, as consequências são as mesmas. Por isso que entender o espírito da lei é muito importante. Jesus nos ensina o que significa compreender e obedecer o espírito da lei e não apenas a letra. Jesus toma como exemplo uma situação mais dramática da lei, a morte.
Para quê? Para demonstrar o que significa obedecer à lei do Senhor. O que significa obedecer à lei do Senhor? Terceiro lugar, Jesus demonstra como entender o sentido mais abrangente da lei. Vamos para o versículo 22. Eu, porém, vos digo que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito ao quê? A juízo. Então ele parte do pressuposto de que matando fisicamente ou matando com o coração dá no mesmo. Nós precisamos ser tratados no nosso senso de justiça, no nosso senso dos pecados mínimos. O que são os pecados mínimos? É aquilo que você não é reprovado pela sociedade. Aquilo que não nos reprova. Se você matar alguém, você vai ser reprovado? Lógico, tem legítima defesa. Legítima defesa é legal, é lei. Agora, você matou alguém, você vai ser reprovado? Sim ou não? E o que nós tememos? Nós tememos é o quê? É a reprovação. Nós estamos muito preocupados com a nossa reputação. Temos que estar. Mas não somente. Eu não posso ficar preocupado somente com a minha reputação. Embora eu tenha que me preocupar com ela, mas eu não posso ficar preocupado somente com a minha reputação. Eu não matei, eu não roubei, eu não prostituí, então eu estou bem na fita. Jesus quer demonstrar como entender o sentido abrangente dessa lei. Irá ou insultar alguém. O texto fala aqui, e qualquer que chamar de idiota estará sujeito ao fogo do inferno. Quantas vezes a gente chama as pessoas assim? Quantas vezes nós chamamos assim? É um insulto, né? Então nós precisamos fazer o quê? Precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos arrepender. Às vezes o teu almoço virou um encontro de fofoca. O café da manhã na tua casa é um encontro de fofoca. O que as pessoas sabem fazer quando estão almoçando, em vez de aproveitarem esse momento maravilhoso. Gente, o momento especial é o momento onde você está à mesa. Em vez de ficar falando mal dos outros quando você está comendo no seu café, no seu almoço, na sua janta, aproveite e pergunte como está o seu marido, a sua esposa, como foi o dia dele, o dia dela. Vamos parar de pecar nas coisas que a gente não se sente tão pecador. Não é assim? Tem coisa que a gente não se sente pecador. Gente, é só eu que passo por isso? Você diz, eu não me sinto pecador com isso. Isso não me acusa. Mas a palavra está acusando agora, eu e você. Se não te acusava antes, vai acusar agora. Que a finalidade da palavra de Deus realmente nos reprovar. A finalidade da palavra de Deus é nos pegar, reprovar as nossas obras, para que a gente se arrependa e se volte para Deus e pare de pecar. Porque a gente peca demais. Se não peca assassinando fisicamente, se não peca adulterando fisicamente, a gente peca e se irando contra o nosso irmão. Ou então desejando o cônjuge do próximo. Mas isso não é reprovável porque ninguém vê.
É essa a intenção da lei do Senhor. Trabalhar em mim e você aspectos que ninguém consegue enxergar. No dia que eu e você formos trabalhados em aspectos que ninguém está enxergando, porque ninguém tem raio-x espiritual. O raio-x do crente é muito enganoso, porque ele olha a aparência e diz, esse cara é santo, essa mulher é santa. Mas o verdadeiro raio-x espiritual é a palavra de Deus, que nos coloca diante do espelho e você começa a enxergar quem você é. Você sabe quando você tira aquela foto e você diz, caramba, o pessoal estava dizendo que eu estava fora de peso, estava acima do peso, mas quando eu vi a foto, eu disse, Jesus. É assim a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela te coloca na frente do espelho, e quando você olha, você diz, caramba, esse aí sou eu. Esse sou eu. Essa figura tão bonitinha por fora, mas tão demoníaca por dentro. São essas coisas que o Senhor quer tratar das nossas vidas. Aparentemente você está bem. Está cumprindo todo o protocolo. Mas na sua individualidade, ao apagar as luzes, ou ao apagar das luzes, o seu verdadeiro eu manifesta-se. O verdadeiro eu toma forma. E é isso que Jesus quer nos ensinar. É isso que Ele quer passar para mim e para você nessa noite. A graça de Jesus te ajuda, me ajuda, nos ajuda a caminhar conforme os mandamentos do Senhor. Não adianta você falar que os mandamentos do Senhor são muito difíceis de serem cumpridos. Isso é o antinomismo. São pessoas contrárias a qualquer tipo de norma que está ligado à conduta. O antinomismo é algo que esse texto combate. São pessoas que têm aversão a regimento. Quem é do militarismo, eu não sou, mas eu sei que vocês têm regimento. Quem trabalha em emprego público tem regimento. Quem trabalha no emprego privado tem um regimento. E na vida espiritual também tem um regimento. É uma boa notícia para uns e uma péssima notícia para outros. E esse regimento, essa norma, é uma norma que nos orienta a mudar de postura. É muito difícil, mas não é impossível, porque a graça do Senhor nos ajuda a fazer isso. É mais fácil eu falar assim, eu não dou conta de mudar. É mais fácil eu arrumar uma atitude escapista e dizer, não, isso não vai ser para mim, não é possível de forma alguma que isso aconteça, é muito pesado para mim. Não é pesado para você, foi pesado para Cristo. Para você não é pesado porque você tem a graça, nós temos a graça de Jesus Cristo. A graça nos habilita a cumprir, a graça nos habilita a viver o sentido da lei. Qual é o sentido da lei? Viver os mandamentos do Senhor internamente. Deus coloque amor no meu coração. Tire esse ódio que eu tenho de todo mundo. Ninguém presta para mim. Não me dou bem com ninguém. Eu começo a me relacionar com uma pessoa, daqui 2 meses essa pessoa não vale mais nada para mim. Eu não consigo aprofundar no relacionamento, eu não consigo ficar em nenhuma igreja. Eu não consigo congregar, a gente vive uma crise hoje. As pessoas não conseguem congregar direito. Por quê? Porque tem um problema mal resolvido com o Evangelho de Jesus.
Eu nunca matei, mas eu vivo matando. E eu me justifico por conta disso. Eu me justifico porque eu nunca desferi um golpe de facas em ninguém, mas eu estou matando todo dia. Eu estou matando todo dia. Nenhum i ou tio passará sem que tudo se cumpra. É o pressuposto da nossa existência. É o cumprimento da verdade de Deus. É o cumprimento daquilo que aconteceu. É o cumprimento da volta do Senhor. É o cumprimento do grande dia, o grande julgamento do Senhor. E no julgamento do Senhor, vai ser considerado duas coisas. Falar de julgamento no tempo da graça não é algo fácil para quem quer somente viver no pecado e não quer mudança de vida. Falar de juízo de Deus nesse tempo chamado tempo individualista, tempo pluralista, tempo materialista, não é fácil. O juízo de Deus, ele vai julgar duas atitudes. Atitudes externas e atitudes internas. Atitudes que todos viram e atitudes que ninguém viu. E qual é a minha atitude hoje? A minha atitude hoje é: Senhor, eu quero viver o espírito da lei, o sentido da lei. Jesus cumpriu essa lei e nos deu a possibilidade de viver o sentido. Era o que sempre Deus quis para o povo dele. Mas o povo do Antigo Testamento, o que eles faziam? Não matei ninguém. Mas Jesus não estava somente dizendo não matar. Os fariseus, o contexto aqui é justamente os fariseus. Eles se gabavam disso. Eu tenho que estar muito preocupado, de fato, com o que os outros pensam, mas eu preciso estar muito mais preocupado com aquilo que Deus está vendo dentro de mim, as intenções que estão lá dentro, aquilo que no apagar das luzes só Deus conhece, só eu conheço, a intenção do meu coração, aquilo realmente que está lá abscôndito, aquilo que está lá muito agarrado, está imiscuído, está escondido, essas intenções eu preciso ser tratado. Pastor, eu não estou aqui para ser julgado. Não, você não está sendo julgado. De forma alguma. Porque o fundamento da pregação do Evangelho não é julgar você. Mas é mostrar o caminho do arrependimento para que você não seja julgado lá na frente. E nem eu. Vamos parar e pensar um pouco sobre esse tema. O que está acontecendo? Eu estou justificado diante de homens, mas diante de Deus, eu estou mal. Eu estou bem com a sociedade, com a comunidade evangélica, com a comunidade protestante, com a comunidade batista, com a comunidade assembleana, com a comunidade presbiteriana, mas eu estou muito mal com Deus. Eu preciso resolver essa história. Essa história precisa ser resolvida, e tem como ser resolvida. O caminho é o arrependimento. O caminho é o arrependimento. O pecado tem nome, precisa ser confessado e deixado. Precisa ser confessado e precisa ser abandonado.
precisa ser abandonado. O juízo de Deus é certo. Antes de você trazer a oferta ao altar, reconcilia-te com teu irmão primeiro. Depois volta e apresenta a tua oferta. Entra em acordo depressa com o teu adversário. Entra em acordo depressa. Não espere o sol se pôr para resolver todas as pendências que existem. Não espere o tempo passar para você se reconciliar com seu cônjuge. Não espere o tempo passar para você resolver os problemas, as pendências. Se você tem problema com alguém, a Bíblia diz, vai lá, procura o teu irmão. Se teu irmão pecar contra ti, vai lá e procura o teu irmão. A Bíblia não está falando para você procurar terceiros. Meu irmão, deixa eu te dar uma dica aqui que vai valer para a igreja, vai valer para a sua vida profissional, vai valer para a sua vida em todas as áreas. Se você tem problema com alguém, não resolva esse problema com quem não tem nada a ver com esse problema, nos corredores. Deixa eu te dizer uma coisa. Corredor da igreja é para abraçar, beijar, pedir perdão se possível, mas para quem de direito. Pare de querer resolver a sua vida nos corredores. Na sua vida profissional, aquela ida da sala para o cafezinho, aquilo parece o caminho para o inferno. Porque naquele caminho ali, você pegou seu chefe e jogou ele no quinto dos infernos. Sabe aquele intervalo que tem umas bolachinhas Maria? Quem já viu aqueles biscoitos? Eu tenho um pavor daquele vidrinho com aquela coisa de cafezinho e biscoito. Aquilo tem cara de fofoca. Não tem? Todo órgão público não é assim? Tem sempre uma antessala, que para mim aquilo ali é a antessala do inferno, porque aquilo ali é um ambiente, cara, de disseminação de fofoca. Biscoitinho Maria com cafezinho. E ali você quer resolver todos os problemas da sua vida. Rapaz, esse patrão nosso aí, isso é um miserável. Isso é um vagabundo, rapaz. A gente está aqui dando duro, e isso e aquilo. E começa. Daqui a pouco o ambiente do trabalho está horrível. O sistema fica pesado. E você não resolve aquele problema. Você sabe que as pessoas estão depressivas dia após dia. Tem um estudo que eu estava acompanhando de um doutorando aqui da UNB acerca dessas questões da produtividade. Tem pessoas que não suportam mais viver, porque elas conseguiram anular todos os ambientes da sua vida. Ela não tem mais ambiente na igreja, não tem mais ambiente na vida profissional, não tem mais ambiente na faculdade, não tem mais ambiente na família. Qual o ambiente que me resta? Tirar minha própria vida. A pessoa não tem mais ambiente em lugar nenhum. Uma vida mal resolvida com o Evangelho. Uma vida mal resolvida. Eu não consigo resolver os meus problemas e eu não consigo mais enfrentar a vida. Eu não consigo mais enfrentar a minha vida profissional. É por isso que tem pessoas que às vezes apresentam atestados dia após dia. Eu estava vendo essa pesquisa desse cara. A quantidade de atestados que são apresentados em órgãos públicos no Distrito Federal é uma coisa horrível. E pode-se dizer uma coisa, alguns têm fundamento ligado à saúde física, mas outros estão muito ligados aos relacionamentos. O cara não suporta mais ver o chefe. O cara não suporta mais ver o colega de emprego. Então ele começa a viver uma vida, doenças psicossomáticas, e de repente aquilo fica insuportável. Fique insuportável, querido, em nome de Jesus. Os ambientes que nós estamos envolvidos, eles precisam estar saudáveis.
E é o perdão de Jesus Cristo. É o perdão, é o amor. Tem não sei quantos anos que eu não vou na casa do meu parente, tem não sei quantos anos que eu não vou na casa da minha mãe, tem não sei quanto tempo que eu não vou ali, que eu não vou aqui, que eu não vou cá. Daqui a pouco o cara está doente, a pessoa está totalmente tomada por um câncer. Um colega nosso da Convenção Batista fez a tese de doutorado dele, ele é um médico que é pastor da nossa convenção, e essa tese de doutorado dele, ele dizia que 95% de pessoas cancerosas foram curadas nas entrevistas que ele fez quando ele levantava a poeira debaixo do tapete. Tudo questão na área do perdão. O cara me fez um mal há 200 anos atrás, e esse mal que esse cara me fez até hoje está me perturbando. Jesus quer nos ensinar o sentido mais abrangente da lei. É viver algo que está me prejudicando interiormente. Você tem que perdoar. Vou te contar uma história para finalizar. Quando meu filho nasceu, quando Otávio nasceu, foi gerado no meu coração um sentimento de ódio em relação ao meu pai. Meu pai logo faleceu. Meu coração começou a ser tomado do ódio. Porque, de repente, eu estava vivendo com Otávio aquilo que eu não vivi com meu pai. Então, eu comecei a maldizer meu pai. Eu comecei a falar que ele tinha ido embora tarde. Foi tarde. E eu discuti com a minha família num grupo que a gente criou. Comecei a criar uma situação difícil. E teve um dia, no sábado pela manhã, que eu peguei meu carro e fui para uma reunião de pastores. E no caminho, o Espírito Santo ministrou no meu coração. Você já tinha decidido a perdoar? Por que ficar levantando isso? Mas Deus perdoa um erro, mas o homem não perdoa. Eu dizia, nunca mais vou voltar na casa dos meus parentes lá na Bahia, lá, que meu pai era mineiro, mas mudou para lá. Nunca mais eu vou lá, eu não tenho mais nada a ver com esse povo. Agora eu vou enterrar de vez esse passado, porque eu fiquei 30 anos indo para lá passando as férias. 30 anos passando férias lá. Eu dizia, não vou mais nesse povo, eu não tenho mais nada a ver com esse povo, agora eu tenho um filho, agora eu tenho esposa, agora eu vou me trancar com meu filho e com a minha esposa, agora eu vou viver a minha individualidade, agora eu tenho uma família de verdade. E o ano passado, meu irmão se formou e mandou o convite. Foi o convite, foi o teste terrível para mim. Porque ao mesmo tempo, vinha um sentimento de ódio, daqui a pouco vinha um sentimento de saudade. E eu comecei a viver algo terrível. Ódio, com saudade, lembranças. Mas ele nunca me fez mal. Sempre me tratou tão bem. Nunca judiou de mim. Não foi um pai presente, mas ele não me fez nenhum mal. Não era um pai ruim, violento, não. Sempre me tratou muito bem. Mas a gente não quer saber do que as pessoas fazem de bem, de bom. Nós não queremos saber o que uma pessoa faz.
Aí eu disse no primeiro momento, eu não vou não. Coloquei no grupo lá, não vou não. Não vai dar para eu ir não. Aí você inventa desculpa, você coloca agenda onde não tem agenda, alguém te convida para fazer alguma coisa, você fala, você tem agenda? Tem, evitando, você começa a evitar. Fui. Quebrou a barreira. Agora me convidaram de novo para pregar em 2 eventos lá, essa semana. Saí do Rio Grande do Sul, fui para lá. Aí já estão me convidando de novo para pregar em fevereiro, em outro lugar lá. São todos espíritas e católicos. Seria o momento da minha vingança. Seria o momento do meu triunfo. Seria o momento de eu sumir do mapa. Seria o momento de eu me isolar com a minha esposa e com os meus filhos. Seria o momento. Hoje de manhã eu estava lá, fazendo visita a uma tia da mulher do meu pai. Olha que coisa mais longe, né? Perdeu um filho de acidente de carro. Católica, Carola, roxa. E diz, fala para o Michel vir aqui, para ele orar por mim aqui. Estava na festa de formatura. Chega o primo da minha irmã e diz, Michel, eu quero muito que você faça o nosso casamento, o meu casamento. Vou te pagar a passagem, você vem aqui em fevereiro fazer o meu casamento. Mas ele chegou para mim alterado alcoolicamente. E ficou 3 horas falando no meu ouvido. No final, os meus irmãos falaram, você passou no teste. A vontade era de me vingar. A vontade era de chutar o pau da barraca. A vontade era de dizer, vão tudo para o inferno. Mas Deus me chama para uma grande responsabilidade. Ser sal e ser luz. Deus nos chama para uma grande responsabilidade. A responsabilidade de viver o espírito da lei. De viver a palavra de Deus, não somente de forma externa. Que o Senhor te capacite, te habilite, nos habilite para vivermos a palavra de Deus.